Capítulo 813, Gás da Serpente Marinha. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. O denso nevoeiro negro solidificou no vazio, transformando tudo entre os céus e a terra em um caos total. Um forno alquímico dourado estava suspenso no ar, girando lentamente. Pequenos traços de chama cintilaram de seu corpo, queimando toda a névoa negra que ousava invadir. O forno de fusão universal celestial era um tesouro de grau quase santo e era um tesouro defensivo surpreendente. Embora só pudesse ter um papel limitado quando usado contra inimigos vivos e pensantes, na verdade era o melhor trunfo salva-vidas nessa situação. Liming, eu sei o que é isso, dentro do mar espiritual de Liming, Muguang-Kou. O abismo do demônio eterno é verdadeiramente relacionado ao mar dos milagres. Isso não é névoa, mas gás de uma serpente marinha. Quando o imperador demônio estava no abismo do demônio eterno, ele também encontrou uma serpente marinha uma vez. Gás da serpente marinha. Liming ficou surpreso. Enquanto ele olhava através das memórias do imperador demônio sobre essa serpente marinha, ele lembrou que era uma besta viciosa ancestral similar às grandes pitons e dragões de inundação. Vivia no mar, absorvendo a essência do sol e da lua, liberando constantemente o nevoeiro. Os mortais chamariam a luz que refratava da superfície do mar uma miragem da serpente marinha. Isso porque eles a reconheceram como a ilusão formada pelo gás da serpente marinha. Em outras palavras, essa névoa negra é liberada de uma única serpente marinha. Liming respirou fundo. Esta névoa negra esmagadora que apagava os céus era na verdade o gás liberado por um único dragão serpente marinha. Então, quão grande poderia ser essa serpente? Pode ter várias centenas de milhas ou até 1000 milhas de comprimento. Uma serpente marinha não era uma besta divina, mas sim uma besta santa. No entanto, porque diferentes regiões tinham diferentes perspectivas sobre as coisas, a verdade era que uma besta santa era apenas um conceito muito geral. A diferença entre uma poderosa besta santa e uma besta santa fraca era como a diferença entre as nuvens e a terra abaixo delas. No entanto, agora não era hora de ficar impressionado com esses assuntos. Era urgente para ele remover a marca de rastreamento em seu corpo, caso contrário sua situação se tornaria muito mais perigosa. A marca de rastreamento havia sido deixada nele pelo grande emissário demoníaco com a ajuda do barco Velocidade Divina. Ele tinha traços de energia muito estranhos dentro dele. Querer apagá-los levaria algum tempo. Enquanto Muguang via Liming carregado de ansiedade para apagar a marca de rastreamento, ele disse: "Não se preocupe, Liming, neste mar dos milagres, o pântano negro de 8.000 milhas é semelhante à zona proibida de 1000 milhas do abismo do demônio eterno. Ambas são áreas fechadas por um campo de força e o interior e o exterior pode ser considerado como um mundo separado. Mesmo se o Situbonan estivesse por perto, ele ainda não conseguiria sentir você de fora do pântano negro de 8.000 milhas. Você também pode aproveitar esse tempo para refinar um pouco desse gás da serpente marinha. Quando o dragão serpente marinha suga a essência do sol e da lua, ele libera esse gás. É algo que supera até mesmo as pedras da essência espiritual em valor. Será muito benéfico e ajudará você a fazer uma descoberta." Liming pensou por um momento enquanto ouvia Muguang dizer isso. Ele disse: "Cancelaremos primeiro essa marca de rastreamento, já que não deve levar muito tempo. Afinal, Situbonan ainda é uma potência do Reino Mar Divino. É muito difícil prever quais métodos ele terá disponível com ele." Liming não subestimaria um ancião supremo do Reino Mar Divino, até mesmo o tipo mais fraco de mestres do Reino Mar Divino que havia acabado de avançar a partir da 5ª etapa da destruição da vida. Depois que o tempo de uma vara de incenso queimar passou, Liming finalmente conseguiu romper a marca de rastreamento, usando a força da sua alma para apagá-la completamente. A marca de rastreamento que o grande emissário demoníaco deixou desapareceu. Dezenas de milhas de distância, o segundo emissário demoníaco sentiu a mudança repentina e seu coração se abateu. Se a marca de rastreamento desaparecesse, então isso significava que Liming provavelmente morrera. Seria o maior arrependimento de sua vida se ele não conseguisse capturar ele próprio. Liming. Parece que o menino morreu aqui.
Se até mesmo nós tivermos tantos problemas para suportar este ponto, então já é um milagre que ele possa durar até este ponto. O olhar de Bihuil era sombrio, pois ela achava difícil conciliar esse fato. Isso já está beneficiando ele. Caso contrário, se eu o colocasse em minhas mãos, ele só poderia implorar pela morte. Bihuil rangeu os dentes. E neste momento, um fluxo de energia cinza se chocou contra os três, batendo severamente em sua proteção corporal de verdadeira essência. Bang! Com outro barulho alto de choque, e a barreira de energia tremeu violentamente, quase explodindo. O terceiro e o quarto emissário demoníaco cuspiram sangue ao mesmo tempo, com os rostos pálidos e amarelos. Bihuil ficou sem fôlego. Seus dedos, parecidos com a garra de uma galinha, firmemente agarrados à sua bengala. Bang! 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 O fluxo violento de energia tornou-se cada vez mais intenso. Cada falha na energia fazia sua barreira de energia tremer como uma vela bruxuleante ao vento. A expressão de Bihuil mudou. Apenas o que era essa névoa negra? Ping! Todos os vasos sanguíneos na mão direita do terceiro emissário demoníaco de repente se romperam. A barreira protetora da verdadeira essência naquela área de repente perdeu parte de seu suporte, uma rachadura aparecendo em sua superfície. A névoa negra começou a se infiltrar. O terceiro emissário demoníaco gritou miseravelmente. Quando seu braço direito foi tocado pelo nevoeiro negro, instantaneamente se dissolveu, tornando-se nada mais que ossos brancos e afiados. Droga com tudo isso! Bihuil estava tão brava que seus olhos quase saltaram de sua cabeça. Não se importando com o quanto de verdadeira essência ela perderia, ela ergueu as mãos magras como garras e bateu no peito murcho. Foi só depois de cuspir vigorosamente sua essência sanguínea na barreira de energia que conseguiu estabilizá-la à força. Quanto ao nevoeiro negro que se infiltrou na barreira, foi eliminado pela essência do sangue. Eu consumi 70% da minha verdadeira essência. A testa do segundo emissário demoníaco estava cheia de gotas de suor. O terceiro e o quarto emissário demoníaco tinham obviamente atingido seu limite. Particularmente o terceiro emissário demoníaco, já que seu braço se transformara em ossos e ele quase caíra inconsciente. Usem a sua essência sanguínea. Bihuil disse loucamente. Neste momento, ela não podia se importar em perder a essência sanguínea. Sobreviver através desta neblina negra era a maior prioridade. Para puxar mais e mais essência sanguínea com a verdadeira essência quase toda esgotada, isso feriria diretamente a força vital de uma pessoa. No entanto, ela não se importava com coisas assim naquele momento. Dang dang dang. Li Ming ficou olhando alarmado quando as paredes de chamas do forno de fusão universal celestial começaram a derreter com os fluxos de energia do gás da serpente marinha se chocando contra ele. Este gás da serpente marinha era tão forte que era até mesmo capaz de escavar um pouco as paredes da chama. No entanto, o forno de fusão universal celestial era extremamente resistente e tinha uma alta capacidade regenerativa. Até mesmo as paredes de chamas reprimidas rapidamente se restauraram ao seu estado anterior. Esse tipo de situação só ocorria porque o cultivo de Li Ming era muito baixo e ele não foi capaz de despejar verdadeira essência suficiente no forno de fusão universal celestial. Caso contrário, se uma verdadeira potência controlasse um tesouro de grau quase santo, isso certamente não teria acontecido. Neste momento, Li Ming dependia completamente do forno de fusão universal celestial para resistir a este gás da serpente marinha. Este é apenas um dragão serpente marinha que está na borda do Mar dos Milagres e ainda assim o gás que ele sem querer expeliu já é suficiente para me fazer sofrer a este nível. Que tipo de cena vai acontecer no fundo do Mar dos Milagres? Li Ming suspirou com emoção. Era altamente provável que existisse uma besta viciosa divina dentro do Mar dos Milagres e do abismo demoníaco eterno. Uma besta divina era em si uma existência incomparavelmente rara e inimaginável no reino dos deuses, então por que eles apareceriam em terras tão insignificantes como o continente da queda do céu ou o continente do demônio sagrado? Havia também o fato de que o coração do grande imperador nunca havia parado de bater por mais de 100.000 anos, o que era verdadeiramente chocante.
Li Ming balançou a cabeça, não se importando mais com assuntos tão distantes. Ele cuidadosamente permitiu que um pouco do gás da serpente marinha entrasse. Ele começou a refiná-lo de acordo com o método de Mugwang até restarem apenas 3 cristais pretos brilhantes. Estes eram cristais de serpente marinha. Nesse momento, a energia da névoa negra que atacara anteriormente o forno de fusão universal celestial sem pausa começou a enfraquecer. O gás da serpente marinha finalmente começou a se dispersar. Nós finalmente conseguimos isso. O gás da serpente marinha partiu tão rapidamente quanto veio. A partir do momento em que o gás da serpente marinha começou a desaparecer, levou apenas alguns tempos de respiração antes de ele desaparecer completamente. Todo o corpo de Bihuil estava encharcado de suor. Ela havia continuamente utilizado sua verdadeira essência, a essência sanguínea, fazendo-se envelhecer rapidamente. Ao lado dela, o segundo emissário demoníaco também estava em apuros. Ele havia cuspido a essência sanguínea 2 vezes, fazendo com que sua mente caísse angustiada e seu rosto se tornasse bilhosa. O pior era o terceiro emissário demoníaco. Ele havia perdido a mão direita e já estava inconsciente. Bihuil olhou para o céu e viu que as nuvens negras que flutuavam lá em cima eram ainda mais pesadas, como se tivessem ficado muito mais ricas, com muito mais luzes de trovões piscando dentro delas. De acordo com o tempo que passou, deveria ser aproximadamente o amanhecer neste momento. No entanto, o pântano negro de 8.000 milhas não tinha a menor quantidade de luz solar. Se não fosse pelos relâmpagos intermitentes nos céus, então ela não teria sido capaz de ver seus próprios dedos na frente dela. Em tal lugar, até o fogo de suas vidas foi suprimido. Maldito seja este lugar! A expressão de Bihuil se tornou feia ao extremo. Ela originalmente tinha 400 a 500 anos de vida, mas depois do que aconteceu hoje, ela temia que ela pudesse viver por apenas mais 300 anos. Mas, se ela pudesse trazer de volta a armadura do Imperador Demônio e a herança do Imperador Demônio, ela deveria ser capaz de obter uma pílula que prolongasse a vida e que fosse ainda mais preciosa do que a pílula celestial de concessão da vida. Naquele momento, ela seria capaz de compensar instantaneamente todas as suas perdas. Conforme Bihuil pensou isso, ela disse: "Eu estou supondo que não há nem mesmo cinzas daquele pirralho sobrando. Vamos levar de volta a armadura do Imperador Demônio. Essa é uma relíquia sagrada e não deveria ter sido derretida pela névoa negra. Eu não sei se o pergaminho de jade com a arte da alabarda da grande desolação está no corpo daquele pirralho, mas o pergaminho de jade que tinha este método de cultivo gravado deveria ser um tesouro extraordinário. Ainda deve estar em boas condições se estiver lá." Bihuil engoliu uma pílula de recuperação de verdadeira essência. O segundo emissário demoníaco também engoliu algumas pílulas e pegou o terceiro emissário demoníaco. Com o quarto emissário demoníaco, todos eles dispararam em direção ao último local da marca de rastreamento. Eles já estavam muito perto de Li Ming. Neste momento, o nevoeiro também se dissipou um pouco, e eles conseguiram ver 7 a 8 milhas à frente deles. No final de sua visão, eles puderam ver o Li Ming vestido de preto flutuando no ar, perfeitamente bem. Ao lado dele, um pequeno forno dourado girava suavemente no ar. Por um tempo, eles ficaram atônitos, chocados, horrorizados e com todos os tipos de emoções que rapidamente apareceram em seus rostos. Li Ming estava na frente deles, sem sequer uma única ferida em seu corpo. Não só ele não tinha usado qualquer verdadeira essência, ele parecia ter quase se restaurado à condição de pico desde quando eles começaram a persegui-lo. Apenas o que estava acontecendo aqui? Quando as 4 pessoas viram Li Ming também as viu. Ele imediatamente guardou o forno de fusão universal celestial que ainda estava refinando o gás da serpente marinha. A uma distância tão grande e com um vislumbre tão rápido, Li Ming não se preocupou que eles reconhecessem que grau o forno de fusão universal celestial estava. Então vocês estão vivos. Os 100 melhores mestres do mandato do céu realmente têm uma força extraordinária. No gás da serpente marinha, até mesmo o forno de fusão universal celestial havia desenvolvido alguns buracos em suas defesas.
No entanto, essas pessoas foram capazes de sobreviver a isso. Pegue ele! Bill gritou gravemente. Neste momento, ela não conseguia imaginar por que Li Ming não havia morrido. O que importava era capturá-lo. Era possível que Li Ming tivesse algum tipo de tesouro protetor que excedia em muitos a imaginação. Parecia que havia infinitos tesouros valiosos em seu corpo. Isso só fez com que Bill quisesse capturar Li Ming ainda mais vivo, para que ela pudesse torturar e obter todos os seus segredos. Garras de ossos do submundo. Bill deu um grito alto e esticou suas garras em direção a Li Ming, sua energia chegando ao limite. Uma luz roxa profunda irrompeu de seu corpo inteiro enquanto um ser fantasmagórico aparecia acima de sua mão direita. O ser fantasmagórico abriu a boca, revelando suas garras. Embora Bill tivesse consumido uma grande quantidade de energia e tivesse até mesmo ferido a fonte de sua vida, ela ainda era um dos 50 melhores mestres classificados no mandato do céu. Quando esta garra esticou, formou um forte poder de sucção no espaço, fazendo com que toda a energia próxima girasse em um vórtice. Parecia que isso devoraria tudo em